Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar rapidamente sobre o estado de mania. É um estado clássico ali na depressão bipolar, mas também pode ser alguns escapes na própria depressão. Você tem na presença de alguns transtornos esquizoafetivos, na presença ali do transtorno borderline. É uma condição, de modo mais prático, que cursa, de modo geral, com um pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado, o que acontece? Você não tem um parâmetro muito claro entre causa e consequência. Então, na medida que você teve o pensamento, você executa ele, tá? Então, eu estou no meio de um show. Eu estou achando chato aquela pessoa na minha frente, falando determinada coisa. O que eu faço? Geralmente o pensamento está tão acelerado, o seu grau de autoconfiança, porque você está num estado de mania, está muito grande, você simplesmente levanta, cutuca a pessoa da frente e fala aquilo que você acha que deve ser falado. Então, quer dizer, não tem um mínimo de causa e consequência nessa situação, tá? E isso é muito difícil, às vezes, do indivíduo perceber, porque isso começa de modo gradativo e traz, juntamente com isso, um grande sentimento de autoconfiança. Então, é uma fase que o indivíduo, de fato, às vezes fica até mais inteligente, o pensamento mais rápido, um comportamento social mais amplo, ele consegue se relacionar com mais pessoas, só que ele vai fazendo ações e medidas que não têm causa e consequência. Depois, geralmente, ele se arrepende, né? Se arrepende até pelo ônus social que isso traz. Isso no ambiente de trabalho, ele chega a ser engraçado no início, mas depois ele começa a ser inconveniente, né? Porque o ambiente fica de fato pesado, porque você vai associando várias coisas que não têm causa e consequência, tá? Então, isso deve ser regulado, né? Deve ser procurado um médico, deve ser procurado auxílio para esse indivíduo, tá? Para conseguir estabilizar ele, seja com estabilizador de humor, seja com redução de dose de antidepressivo, adequação do antidepressivo. Tem uma série de medidas que podem ser feitas aí. O que não pode deixar esse indivíduo a bel prazer exercendo-se seu estado de mania, né? Uma vez que ele pode trazer uma série de consequências para a vida dele, né? Acho que a gente conhece muito bem a questão do comprador compulsivo, que entra no estado de mania, de fato ele gasta dinheiro que não tem nem precedentes pelo que ele ganha e pelo que ele tem, mas ele tem a ideia que precisa comprar e ele compra. Ele vê que tem dinheiro, ele vê que dá para financiar de algum modo e ele vai lá e executa. É isso que eu quero dizer, você tem um gap muito pequeno entre a ideia e a execução. Agora, a causa e a consequência desse gasto, ele não arca com essa causa e consequência, né? Então, é isso que deve ficar atento. O que mais relata o paciente é esse pensamento acelerado. Então, o pensamento vem e eu já executo. Não tem um gap. Às vezes, você tem uma alteração motora também. Ele fica extremamente agitado, muitas das vezes ele nem consegue sentar. Então, o indivíduo muitas vezes não percebe porque é progressivo, principalmente no primeiro episódio, mas o familiar, de modo geral, pode perceber. Tá bom, pessoal? É só um apanhado mais prático, tá? Do que é o estado de mania. Muito mais do que ter pensamento grandioso, de como se narra, né? Vida sexual exacerbada, etc. Vem aí com essa questão. Tem um pensamento muito rápido, executa esse pensamento muito rápido e uma autoconfiança muito grande para arcar com essa execução dele, mesmo que seja sem pensar na causa e na consequência. Tudo bem, pessoal? Até a próxima. Se inscreva no canal e curta o vídeo.